paz do Senhor a todos vocês. Vamos começar aqui mais uma semana para a glória de Deus e eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração para fortificar, para fortalecer a tua fé em Cristo Jesus. E a carta e a palavra que se encontra é em primeira carta de 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Muito breve e até mesmo muito conhecido, mas nós temos muito que aprender nesse pequeno versículo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu vejo no início da carta que Paulo é uma escrita, ela primeiramente, é um tom de alívio e gratidão. E falar de gratidão e falar de dar graças ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, isso é gratidão e isso alegra o coração do Senhor. Como é difícil hoje em dia vermos pessoas que são gratas, mas é muito mais fácil encontrarmos pessoas que são ingratas, que não sabem valorizar aquilo que têm e, além de valorizar, não sabem valorizar os processos. E eu sei que é muito difícil valorizarmos os processos do qual nós estamos passando e do qual nós estamos inseridos. Mas Paulo nos ensina isso. E olha quem vai nos ensinar. Eu poderia aqui falar de Jesus e vou falar assim dele porque o tema central e tudo é tudo voltado para Cristo, é tudo voltado para o Senhor. Mas podemos aprender com Paulo. Paulo é um perseguidor dos cristãos, que ele tinha toda a lei, ele sabia toda a lei, toda a escrita, mas lhe faltava um encontro com Cristo, faltava ali o Espírito Santo de Deus em sua vida para discernir, que ele estava vivendo na graça, não era mais na lei, olho por olho e dente por dente, e ele perseguia os cristãos assim, a ferro e fogo. Ele perseguia como se verdadeiramente ele estava certo, ele estava correto, que tudo aquilo que ele estava fazendo era certo. E quantas vezes a gente também acha que as coisas que nós estamos fazendo é certo e muitas das vezes nós estamos desagradando o coração do Espírito Santo. Nós estamos desagradando aquele que nos chamou, aquele que nos deu a vida. E essa semana aqui é uma semana de não só lembrar o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, mas essa semana da Páscoa é uma semana para, não somente essa semana, que isso não fique somente essa semana, vou deixar aqui bem claro, mas a nossa gratidão, expressar a nossa gratidão e louvor por tudo aquilo que Jesus fez pela minha vida e pela tua vida. Se você está aí vivo, talvez você não sirva ao Senhor, mas você está vivo. É uma dádiva de Deus, não é mera do acaso, não é o universo conspirou para mim estar vivo. Não tem isso de universo. Não sei talvez qual a tua religião, não sei daquilo que você crê, naquilo que você acredita, só que eu não sirvo uma religião. Eu sirvo um Deus vivo, justo e verdadeiro, aquele que ao terceiro dia ressuscitou e não negou a cruz. Se ele tivesse negado a cruz, se Jesus não tivesse ido para a cruz, hoje eu e você não estaríamos aqui, eu não estaria aqui. Todos nós era para estarmos condenados. E Paulo vai nos ensinar que nós precisamos ser gratos, dar graças em todas as coisas. Laís, mas isso é muito contraditório. E se a gente for olhar mesmo à luz da palavra, a Bíblia vai nos dizer que a cruz é loucura para o mundo, mas para aqueles que creem é poder de Deus. É poder de Deus. A cruz para o mundo, para os romanos. Eu nem vou ir muito longe, mas para os romanos já era loucura. Alguém ser crucificado, aquilo era como se considerado maldito. E a Bíblia é muito clara e vai nos dizer que Jesus se fez maldito no meu e no teu lugar. Então quem era para ser ali maldito, pendurado no madeiro, quem merecia aquela cruz, era eu e você. Mas Jesus se fez maldito em meu e teu lugar, levou todos os meus pecados, os teus pecados, as tuas enfermidades, as minhas enfermidades, na cruz do Calvário. Na cruz, quando a gente olha para a cruz, nós somos constrangidos a um amor do qual ninguém pode nos dar, mas somente Jesus pode nos dar. E por que negar tanta gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito? Que você possa começar essa semana sendo grato porque você pode ver, porque você pode ouvir, porque você pode falar, coisas básicas, porque você, enfim, você
você pode andar, você tem cabelo, enfim, você tá vestido, se você calça um tênis ou um sapato, porque você tem um pé. Quantos queriam ter um pé e não tem? Você pode calçar uma calça, vestir uma bermuda, enfim, uma saia, algo para segurar, porque você tem aí um quadril, você tem pernas para poder segurar, para poder aí ficar firme, para poder não ceder. Então veja as coisas básicas, né? A tua comida, o teu alimento de hoje de manhã, o seu café da manhã, quando você chega de um trabalho, você tem para onde voltar, você tem uma cama para dormir, você tem um travesseiro, você tem um chuveiro para tomar um banho. Talvez você não tenha ainda aquilo que você almeja, mas você tem tudo. A própria Bíblia vai comparar que nem os filhos de Deus, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os filhos de Deus. Então eu começo a imaginar, nós temos mais do que Salomão e nós somos ingratos. E Salomão, ele era grato. Veja as aves do céu. Elas não têm. As aves do céu, a própria Bíblia vai falar que elas esperam, né? Em outras palavras, é como se elas esperam cair os frutos, os alimentos para ela poder comer. E agora eu te falo, quem é que manda esses alimentos para essas aves? Se Deus que não deixa faltar aos pardais, aos passarinhos, enfim, às aves, você acha que Jesus vai deixar faltar alguma coisa na minha e na tua vida? Ele não vai deixar. Mas o Senhor aqui está nos chamando a nossa atenção essa segunda-feira para uma coisa. É difícil ser grato em meio aos processos de deserto, aos processos do qual nós não vemos respostas, aos processos do qual nós não estamos enxergando e nós não estamos vendo absolutamente nada. É difícil a gente enxergar algo, é difícil sermos gratos nesse período. Mas é nesse período que a palavra nos diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando eu trago à memória aquilo que me traz esperança, eu começo a agradecer. Eu começo a ter gratidão no meu coração. E como que eu posso ter isso? Eu lendo, meditando nas escrituras, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E aí então eu posso chamar as promessas do Senhor, aquilo que Ele me prometeu e começar a agradecer por aquilo que eu não tenho. Como eu falei, a cruz para o mundo, ela é loucura, mas para quem crê é poder de Deus. Então se você crê, por que você não está agradecendo? Se você diz que você crê na palavra do Senhor, se você diz que você crê, por que você não está agradecendo? Eu vejo Jesus na cruz e Ele rendendo graças ao Senhor com a sua vida, com tudo aquilo que Ele era, rendendo graças ao Pai e ainda pedindo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Jesus no Getsemane me pedindo sim, para que aquilo tudo passasse, se aquilo fosse possível, aquilo passasse de Jesus. Mas o Pai fala, não. Simplesmente respondeu não para o Filho de Deus. Mas em mesmo ao Getsemane, no momento de oração de Jesus, Jesus estava dando graças porque ele sabia que aquele momentâneo sofrimento dele ia gerar transformações de vidas, libertação, salvação. Então ele dá graças no Getsemane. Quando eu vejo até gratidão da parte do Senhor, quando Pedro arranca aquela orelha do soldado de Malco, ele fala, não, Pedro, não faça isso, porque se eu quisesse, eu daria ordem aos anjos e eles viriam e exterminariam com tudo isso. Mas olha que interessante, Jesus já ensinando algo a Pedro, e aqui eu posso encaixar sim a gratidão. Com a mesma forma que você fere, você também será ferido. Da mesma forma que você é ingrato, você receberá também ingratidão. Queremos receber tanta gratidão, mas talvez eu e você somos tão ingratos. Nós precisamos aprender com a postura, os ensinamentos de Jesus, o seu comportamento, o tempo inteiro era de gratidão. Ele era perseguido, ele estava sendo grato ao Pai, ele dava graças ao Pai. E o ápice, quando Jesus, a gente vai ver em João, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, ele vai fazer a oração para mim. É o ápice das orações mais lindas que eu amo, a oração sacerdotal, orando para os seus discípulos, pedindo, Pai, guarda-os, porque ainda que eles estão nesse mundo, eles não são deste mundo. Em outras palavras, Pai, guarda a igreja. A igreja está na terra, mas a igreja não é da terra. A igreja tem algo muito mais elevado. A igreja faz parte de mim. Guarda os meus filhos no meio das provações, no meio das tentações, mas guarda eles quando eles estiverem passando pelo processo, para que eles não venham murmurar.
um pouquinho antes de falar, né, em tudo dai graças, Paulo vai dizer, orai sem cessar. Então, quando eu oro, eu também sou grato. Então, se eu não sou grato, é porque o meu momento de oração tem sido negligenciado. Eu só consigo ser grata quando eu oro ao Senhor. Eu só consigo ser grata quando eu coloco as minhas vontades nas mãos do Senhor. E ainda que eu sei que as minhas vontades, talvez muitas delas não vão se cumprir, mas eu sei o que está escrito vai se cumprir na minha vida e eu preciso ser grata. Se você talvez que está me vendo, você não consegue, você não tem gratidão, peça ao Espírito Santo para que ele te ensine a ser grato nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Laís, mas como que eu vou ser grata pelas coisas que estão dando errado? Jesus está na ceia junto com os seus discípulos, momentos praticamente aí, ó, antes da sua morte. E Jesus ali está passando todas as instruções para os seus discípulos. Praticamente Jesus passou o seu ministério todo, dando instruções do seu ministério, de sua vida, de sua morte. E não enganou e nem isentou os discípulos. Vocês também vão passar pela morte. Vocês também vão passar por momentos de sofrimento. Mas é nesses momentos que eu peço que vocês sejam gratos. É necessário que vocês sejam gratos. É necessário que vocês tenham gratidão no coração de vocês. Porque quando vocês são gratos por aquilo que vocês não estão vendo, eu me alegro, porque eu sei que vocês estão confiando em mim, estão depositando a confiança em mim, porque é muito fácil eu ser grata quando tudo tá indo bem. É muito fácil eu orar quando tá indo bem. Mas e quando tá tudo dando errado? Que eu não tenho forças para orar, que eu não tenho motivação para orar, para ser grato. É aí que nós precisamos confundir o inimigo e não sermos hipócritas e não falar de todo o coração, sabe? Mas dizer ao Espírito Santo, eu não tô conseguindo ser grato, mas me ensina a ser grato. Me ensina a ser grato por aquilo então que eu estou vendo, por eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, talvez. Não seja o trabalho do qual eu quero, qual o trabalho eu queira estar, mas tá vindo o meu sustento. Você está conseguindo pagar suas contas, eu também estou conseguindo pagar as minhas contas, né? Devagarzinho nós vamos conseguindo, nós vamos galgando de vitória em vitória. É de vitória em vitória nos processos que nós vamos galgando, chegando aonde o Senhor quer que nós chegamos. Mas nós aprendemos muito com isso. Eu sou grato quando eu aprendo a depositar minha confiança no Senhor. E eu vou aprender isso orando a Deus, conhecendo as Escrituras, então eu posso me deleitar, como o salmista vai declarar. Quando eu me deleito ao Senhor, eu posso e consigo ter um coração grato. E posso, através da oração, falar, Senhor, obrigada. Obrigada pela minha vida, obrigada por estar vivo, porque eu mereci aquela cruz. Eu mereci estar no teu lugar sendo condenada, e não o Senhor. Se você talvez aí fale que você não tem motivos, você tem um motivo para ser grato e pensar e rever todo o sacrifício que Jesus fez pela tua vida e Ele fez pela minha vida. E me chama muita atenção porque naquele momento que Jesus ele está ali na ceia, quando Jesus está ali com os seus discípulos, a partir o pão, Jesus ele dá graças ao Pai. E o que me chamou muito mais atenção, e se você reparar, se você estudar as Escrituras, você vai ver que toda vez que Jesus ele ia fazer o milagre, toda vez que Jesus ele ia operar o milagre, Jesus ele dava graças. Jesus deu graças na multiplicações do pães e peixe. Jesus deu graças quando ele foi ressuscitar Lázaro e Marta e Maria já não estavam mais acreditando. Elas achavam que era a ressurreição futura, mas era algo presente do qual o Senhor estava falando, mas ele deu graças. Todo milagre que Jesus ele foi operar, antes de manifestar, nós recebemos um grande ensinamento do Senhor. Antes de você receber o milagre, antes de você receber a promessa que eu tenho para sua vida, seja grato. Seja grato por aquilo que eu já falei que vou fazer. Então já me agradeça por uma salvação, já me agradeça pela libertação, já me agradeça pela cura, já me agradeça pelo ministério, já me agradeça por esse processo que já ganhou aí na causa, na justiça, já agradeça antes, dê graças antes. É muito fácil eu agradecer depois que eu já recebi, mas a matemática do céu é você agradecer antes de ter. Isso parece loucura, e como eu falei, repito novamente, a cruz para o mundo é loucura, mas para aquele que crê é poder de Deus. Então se você crê, você está crendo não somente no poder de
de Deus, mas aquilo que ele falou e que ele vai cumprir, porque em Jeremias diz que ele vela em cumprir a sua palavra. E ele não mente, ele não tarda, ele não retrocede em sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e tudo aquilo que está escrito na Escritura está escrito para o nosso ensinamento, para o nosso conhecimento. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever tudo que está aqui. E ai daquele que tirar um tio do qual está aqui. Aquele que pregar outro evangelho seja anátema. Então o que está escrito aqui está escrito para o nosso conhecimento sem questionamento. Nós aprendemos muito com a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Na verdade, eu nem digo que ele perdeu tudo, mas ele ganhou em dobro. Porque tudo aquilo que estava ali foi o próprio Deus que permitiu Satanás tocar e os filhos voltaram para Deus. E ele ganhou em dobro outros filhos. Então eu digo aqui, ele não perdeu, mas ele ganhou muito mais aquilo que ele tinha. Mas em todo o processo, a sua mulher ainda faz Jó murmurar, gerando nele ingratidão. Como que você pode ainda continuar louvando a Deus por tudo que ele tá fazendo, tirou nossos filhos, tirou nossos bens, tirou tudo. E é como se Jó, né? Jó olha pra mulher e fala, sua louca, né? Em outras palavras, se fosse hoje em dia, sua louca. Como que eu posso ser ingrato com aquele que me deu a vida? E aquele que pode me dar, e aquele que pode me tirar, aquele que me deu tudo, e aquele que também pode me tirar tudo. Não, ainda que eu tô aqui, ó, com um caco de telha aqui, ó, me coçando as minhas feridas, tá fedendo, tá sangrando, eu continuarei sendo grato sobre aquele que me chamou, sobre aquele que me escolheu, porque eu sei que a minha vida não depende daquilo que eu estou vendo, mas a minha vida depende daquilo que eu creio. A minha vida depende daquilo que eu creio. Então veja, Jó, ele foi além, nós aprendemos muito com o Jó. E óbvio, né, o ensinamento aqui, o ápice de tudo é Jesus. O tema central de todas as mensagens aqui é Jesus. E Jesus foi grato. Paulo estava preso, Paulo foi preso. E Paulo, assim mesmo, louvava a Deus. Paulo louvava a Deus. Paulo agradecia a Deus. Paulo foi açoitado, né? Nos romanos, a lei dos romanos, eram 40 ali chicotados ali, açoites que ele deveria levar. Só que para Paulo levar muito mais, só davam 39 e voltavam de novo. Então pensa, Paulo, quantas coisas Paulo não sofreu, Paulo padeceu, Paulo fala que ele sabe o que é passar necessidade, mas também sabe o que é ter fartura, mas em todos os momentos ele fala, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu sei ser grato nos momentos que me faltam as coisas, mas eu também sei ser grato quando eu tenho tudo. Pensa os discípulos caminhando com Jesus, vendo Jesus operando milagres na vida de outras pessoas e eles tendo que esperar a vez deles. E aqui eu aprendo algo também. Os discípulos aprenderam a caminhar com Jesus, vendo outros sendo abençoados e Jesus ensinando a eles, vocês precisam ser gratos quando eu faço na vida do outro. E quando ainda eu não me revelei a vocês aquilo que eu teria e tenho a me revelar a vocês. Então aqui o Senhor nos chama sobre vários pontos, se você prestar atenção, como a gente ser grato ao Senhor. Pelas simples coisas, pelas pequenas coisas, pelo modo de ver, pelo que você pode enxergar, você pode ver, você pode andar, você pode ouvir, você pode falar. Sabe, você tem uma casa, você tem aí um banho para se tomar, um chuveiro, sua conta da luz está sendo paga, sua conta da água também, sabe? Se talvez não foi, é porque Deus permitiu algo para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Mas mesmo nesses momentos, os momentos mais difíceis, que o Senhor está chamando a nossa atenção para nós sermos gratos ao Senhor. Jesus estava na cruz, Jesus foi para o Getsêmani, foi traído por Judas. Entre os 12 era necessário que Judas estivesse ali para cumprimento do propósito. Veja que Jesus não isentou nada. Jesus permitiu que Judas fizesse parte, porque ele fazia parte do propósito que levaria à cruz. Passou pelo Calvário, pelo Gólgota, pela Via Dolorosa, e Jesus sendo grato e tendo um coração totalmente grato. Olha quantas coisas nós temos que aprender com o amado de nossas almas, quantas coisas nós temos que aprender com Jesus, assim como Paulo, como Jó, com Abraão, com Sara. Quantas coisas nós precisamos aprender, até mesmo com José, que passou por tudo aquilo em nenhum momento. Nós vemos a Bíblia falando que ele reclamou. Não sei se ele reclamou. Talvez até poderia ter passado no pensamento dele em reclamar. Só que em todos os momentos nós vemos José
lembrando da promessa. Ele firmado, ele não cedeu à tentação. Ele passou pelo calabouço, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo. Ele foi preso pela mulher de Potifar, que na verdade assediou ele, por isso que ele é preso. E José não passou ali um aninho na cadeia, não. Ele passou muitos e longos anos ali, até que a promessa se cumprisse na vida dele. Mas eu vejo alguém que aprendeu muito bem com o seu pai a ser grato em todas as coisas, né? Isso que a igreja, eu e você, nós precisamos aprender. Talvez você nem é crente, você não é cristão, mas você parou aqui nesse vídeo e não foi à toa. Seja grato por aquilo que você tem. A gratidão, ela atrai o coração de Deus. A gratidão, quando nós somos gratos, nós atraímos ao olhar do Senhor para Ele se inclinar e falar assim, meu Deus, olha lá. Ele vai falar, meu Deus, né? Mas o meu filho está sendo grato nessa prova. Nessa prova que ele não tem motivos para ser grato. E é isso que o Senhor está nos ensinando. É como eu falo e repito novamente, é muito fácil sermos gratos quando tudo está bem. Mas a Bíblia, ela é o poder de Deus. A cruz é poder de Deus. É loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, ela é poder de Deus. A pregação do Senhor, a pregação do Evangelho se consistiu no poder de Deus. Então, ainda que nosso cenário esteja adverso, ainda que nossa situação não esteja como nós esperávamos e não está como o quadro do qual o Senhor fez a promessa, é nesse momento. A sexta-feira um dia ainda vai chegar na minha, na tua vida, o sábado também, mas o domingo, o terceiro dia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O domingo vai chegar na minha e na sua vida. A ressurreição irá chegar na minha e na tua vida. Em outras palavras, a promessa do Senhor vai chegar na minha e na tua vida. Mas para isso, precisamos ser gratos antes de ver, antes de adquirir e tomar posse. Nós precisamos ser grato antes. Aprenda com Jesus todo o milagre que ele ia fazer, tudo aquilo que Jesus ele ia operar até nascer, ensinando aos discípulos. Ele deu graças antes para depois viver aquilo que seria um assombro para muitos que estavam vendo, uma derrota para o inferno que achou que já tinha vencido, mas ao terceiro dia, Jesus venceu, ressuscitou e venceu a morte. Jesus vence todas as coisas, então nada é impossível para Jesus fazer. Mas nós precisamos ter um coração grato, um coração que louva ao Senhor, assim como o salmista lá no Salmo 117 fala, que nós devemos louvar ao Senhor. E aqui eu aprendo que só um coração que é grato consegue louvar ao Senhor em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio às calúnias, às afrontas, em meio aos perigos, em meio passando pelo vale das sombras da morte. Só um coração grato consegue louvar ao Senhor em todas e em qualquer situação. Então, fique com essa palavra em plena essa segunda-feira e seja grata. Seja grato. Relembre o sacrifício de Jesus. Relembre tudo aquilo que ele fez. Relembre tudo aquilo que Jesus passou para te dar a vida e para me dar a vida. E mais do que vida, é uma vida eterna que um dia nós iremos morar com ele. Seja grato pela eternidade. Seja grato. Muito mais, se você não sabe ser grato pela sua vida, seja grato, porque o seu nome, ele está escrito no livro da vida. E se você quer que o seu nome seja escrito no livro da vida, peça perdão ao Senhor. Perdão pelos seus pecados, perdão por aquilo que você fez, que você pensou, que você agiu, as suas atitudes. E peça e reconheça ao Senhor. E diga a ele, Senhor, eu te reconheço como carne e sangue. Eu te reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou para me dar vida e vida em abundância. Perdoe os meus pecados, apaga todos os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, escreva o meu nome no livro da vida, porque um dia eu sei que eu vou morar contigo, eu herdarei e estarei com o sol da justiça. Eu estarei aonde os rios fluirão, aonde ali não precisará de luz natural, porque o Senhor, a própria luz, resplandece toda a cidade de Jerusalém. Peça isso e faça essa oração, essa simples oração ao Senhor. Seja grato e agradeça a Ele. Senhor, obrigada pelo seu sacrifício. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez para mim, ainda quando eu sou ingrato. O Senhor é
O Senhor consegue, o Senhor é fiel, o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno para com a minha vida. Me perdoe pela minha traição, me perdoe pelas vezes que eu deixei de crer, de acreditar, me perdoe pelas muitas vezes que eu fui ingrato, eu não consegui ser grato. Me perdoe e escreva o meu nome no livro da vida, porque essa promessa, ela é verdadeira e é fiel. Ele vai voltar e nós herdaremos a terra de Jerusalém, a Canaã celestial. E nós subiremos e seremos arrebatados em glória, teremos corpos glorificados. E nós herdaremos a vida eterna ao lado do Senhor e reinaremos junto com Ele. Então, faça essa simples oração. Não precisa ser palavras bonitas, sabe? Mas é uma oração do fundo do coração mesmo. E ore ao Senhor e seja grato a Ele por todas as coisas, até por aquilo que você não vê. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Seja grato, porque a gratidão, ela atrai o coração de Deus. E é isso, pessoal. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe as mensagens, tem muitas mensagens, compartilhe a pessoas que precisam ouvir. E mais uma coisa, a ingratidão, ela é gerada pelo pai da mentira. Então, a qual Deus você está servindo? Satanás um dia, Lúcifer, ele quis ser mais do que Deus. E veja, a ingratidão dele, ele e a terça parte foram expulsos do paraíso. Então, a qual pai da gratidão ou ingratidão você está servindo? Cuidado, isso é muito sério. A ingratidão, ela nos afasta de Deus e nos leva para mais perto do diabo. A ingratidão, ela nos gera orgulho, vaidade, arrogância e soberba. Então, veja aí se você está sendo ingrato e quais têm sido as suas atitudes. As suas atitudes vão revelar se você está sendo ingrato ou grato. E é isso, pessoal. Precisei falar isso aqui para vocês, que o Espírito Santo tocou aqui no meu coração para dizer, eu sei que eu já estava finalizando, mas eu precisava falar isso e compartilhar com vocês. Amém? Então, se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, compartilhe e deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, que eu estarei orando pela sua vida, em nome de Jesus. E é isso, que o Senhor conceda uma semana abençoada a vocês, um ótimo feriado. Não se esqueça daquilo que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. É isso, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.